Olha só, tem um assunto que sempre gera muita discussão e até confusão: a posição da Igreja Católica sobre a pena de morte. E sim, essa posição mudou de forma bem significativa. O que antes era visto como algo permitido em casos super extremos, hoje é considerado inadmissível. Nesta análise, a gente vai entender direitinho o que motivou essa mudança e, claro, o que ela significa na prática para os católicos hoje. Então, a pergunta central é essa, bem direta. Um católico pode, hoje, com a doutrina atual, apoiar a pena de morte? A resposta oficial da Igreja mudou, e para a gente entender bem essa resposta, a gente precisa dar um passo atrás e ver como esse ensinamento evoluiu com o tempo. E para fazer isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos falar da base de tudo, a questão da vida. Depois, a gente revisita o ensinamento tradicional, para então chegar na grande mudança do Papa Francisco. Aí a gente vai mergulhar no que significa essa palavra, inadmissível, entender por que a posição mudou e, por fim, ver um novo compromisso da Igreja com a abolição. Bom, tudo começa aqui. Antes mesmo de falar de pena de morte, a gente precisa entender o pilar que sustenta toda a moral católica sobre esse assunto: a forma como a Igreja vê a vida humana. E o princípio é este: toda a vida humana é sagrada, desde a concepção até a morte natural. Esse valor é inegociável, sabe? É o alicerce que sustenta a posição da Igreja não só sobre a pena de morte, mas também sobre aborto, eutanásia, tudo que envolve a vida. Certo. Com esse princípio da vida sagrada em mente, vamos ver como era no passado. Porque, historicamente, a posição da Igreja não era um sim ou um não definitivo. Era, na verdade, uma postura bem condicional, cheia de sês. A chave do ensinamento antigo estava toda nessa expressão: único modo praticável. Ou seja, a pena de morte só seria aceitável se fosse a última, mas a última mesmo, das opções. Não era uma solução desejável, era um recurso extremo para quando absolutamente nada mais funcionasse para defender a sociedade. E na prática, olha, as condições eram super rigorosas. A culpa tinha que ser provada sem sombra de dúvida, tinha que ser a única forma de proteger as pessoas. Com o tempo, e com o desenvolvimento de prisões mais seguras, os casos onde isso se aplicaria foram ficando cada vez mais raros, quase teóricos, na verdade. Isso tudo nos leva ao grande ponto de virada. Em 2018, o Papa Francisco formalizou uma evolução no pensamento da Igreja que já vinha amadurecendo há décadas. Ele tornou a posição oficial explícita e, definitiva. E tem data marcada na história, 2 de agosto de 2018. Foi nesse dia que o Papa Francisco aprovou a nova redação do parágrafo 2267 do Catecismo, alterando oficialmente o ensinamento da Igreja sobre a pena de morte. E a mudança toda gira em torno de uma única palavra, mas uma palavra com um peso teológico enorme. A pena de morte deixa de ser um último recurso e passa a ser classificada como inadmissível. Olha só a diferença, lado a lado. A doutrina antiga deixava uma porta entreaberta, uma exceção para casos extremos. A nova doutrina fecha essa porta de vez. A justificativa muda o foco. Agora, o problema é que a pena de morte é um ataque à dignidade da pessoa, que é inviolável. Então, o que quer dizer inadmissível na prática? Significa que não tem mais exceção. Não tem mais se, não tem mais mas. A Igreja passa a ensinar que a pena de morte é moralmente inaceitável. Em todos os casos. Por quê? Porque ataca a dignidade da pessoa, e essa dignidade não se perde, não importa o crime. E claro, uma mudança tão grande assim faz a gente se perguntar, mas por quê? O que está por trás dessa evolução na doutrina? Quais são os motivos? Bom, a Igreja aponta duas razões principais. A primeira é um aprofundamento na compreensão da dignidade humana. A ideia de que mesmo quem cometeu os crimes mais terríveis não perde sua dignidade fundamental como pessoa. E a segunda razão é bem prática. Hoje, os países têm sistemas de prisão muito mais eficazes para proteger a sociedade sem precisar matar o criminoso. E essa citação da carta que acompanhou a mudança explica o segundo ponto de forma brilhante. Sistemas como a prisão perpétua protegem a sociedade, claro, mas, e isso é crucial, eles deixam a porta aberta para a redenção, algo que a execução torna impossível. Basicamente, aquela antiga condição de ser o único modo praticável simplesmente não se aplica mais hoje. E toda essa clareza na doutrina leva a uma nova missão, a uma nova atitude. A Igreja não só passa a ensinar que a pena de morte é inadmissível, mas se compromete a agir no mundo com base nisso. A posição agora é de uma defesa ativa. A Igreja Católica passa a trabalhar de forma determinada pela abolição da pena de morte em todos os países do mundo.
Isso passa a ser parte essencial da sua defesa da vida e da dignidade humana. E a gente termina com uma questão para a gente pensar. Com uma das maiores vozes morais do mundo adotando uma posição tão firme, qual o impacto disso no debate global sobre justiça e direitos humanos? É um desenvolvimento com implicações que vão muito além dos muros da igreja, reafirmando a defesa da vida em absolutamente todas as suas fases. Valeu por acompanhar a gente.